Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. É com muita satisfação que volto aqui a falar com vocês para dar continuidade aos nossos estudos, né? Estudos sobre os sistemas do corpo humano. É bem interessante, né? Na aula passada, eu falei para vocês sobre o sistema cardiovascular. Eu havia me esquecido de falar uma coisa importante para vocês, que era. Falei para vocês que a cabeça da gente, né, é uma panela de pressão. Panela de pressão tem válvula para cima, o nosso cérebro tem válvula para baixo, que enche aqui, descarrega aqui naturalmente. Existe uma síndrome cardíaca chamada coração em jarro. Como que se dá isso? Aqui, né, a gente tem o coração, a gente percebe que a parte de baixo dele, a ponta, é mais estreita, né? É pequeno. E a parte de cima mais larga. O coração em jarro é devido a forte estresse. Quando a pessoa passa por um fator estressante muito grande, a parte de baixo dele se dilata e a parte de cima estreita. Então fica realmente parecendo um jarro, né? Ele fica a parte de baixo grande e aqui em cima ele se estreita, ao contrário da sua anatomia normal, que é a parte de baixo estreita e a parte de cima mais larga. E isso se dá por causa de estresse, né? Mas era só isso que eu tinha para falar, para complementar para vocês sobre a aula passada. E hoje nós vamos para um dos maiores sistemas que temos, né? Que é o sistema digestivo ou sistema digestório, como se chama agora. Então vamos lá. O sistema digestório, ele é formado pelo tubo digestório, que é a boca, faringe, estômago, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E também os órgãos anexos, que são as glândulas salivares, os dentes, a língua, o pâncreas, o fígado, a vesícula biliar. O sistema digestivo ou digestório é responsável pela digestão dos alimentos, transformando-os em moléculas menores que são absorvidas pelo organismo. Então, vamos ver aqui como isto funciona. Deixa eu inverter a câmera. Então, o sistema digestivo, digestório, ele começa aqui, né, na boca, e aí passa aqui pela faringe, aí ele desce, lembra que a da glote aqui, né? A glote é aquela válvula que fecha quando eu estou engolindo, ela abre para o esôfago e fecha para a traqueia. Quando eu estou respirando, ela fecha para a traqueia e abre para o esôfago, que aí só passa perdão. Quando eu estou engolindo, ela fecha, aí o alimento vai para o esôfago, impedindo que vá para a traqueia. Quando eu respiro, é o oposto. Ela fecha o esôfago e abre para que o ar passe pela traqueia, né? Então, a gente tem a faringe, aí o esôfago, que é um tubo, esse tubo aqui dentro, né, que vem lá de cima, e ele vai descendo aqui por trás da traqueia, dos brônquios, e vai sair no estômago. Aqui a gente tem o fígado, né? O fígado é um órgão anexo. Vamos retirar o fígado e olha lá o esôfago, né? O esôfago vem aqui direto aqui para o estômago. Essa região aqui do estômago chama-se cárdia.
cárdia. Essa região do estômago chama cárdia. Por quê? Porque ela está próximo do coração, né? O que separa aqui é só o diafragma. Ó, só o diafragma que separa ela aqui. E um pedacinho do fígado. Aqui vem um pedacinho do fígado que vem aqui em cima, assim, aí separa ali. Mas, por isso que às vezes a pessoa tem dor de estômago e acha que está infartando, porque toda essa área reflete, né? E às vezes a pessoa está infartando e acha que está com problema de estômago. Ah, eu estou com dor de estômago, né? E não, às vezes está infartando mesmo. Então, qualquer região, qualquer dor, desconforto nessa região aqui, né, do corpo, eu tenho que ter atenção, porque eu não sei se é do estômago, também não sei se é do coração. Né? Então, muitas vezes, aí chega no hospital, faz eletro e fala, não é nada, às vezes é gases, de fato, às vezes é gases mesmo, né? O excesso de gases aqui no intestino, né? Empurra o estômago para cima um pouco, ele acaba comprimido aqui, apertando, a pessoa come demais, ou às vezes tem alguma úlcerazinha no estômago, e acaba doendo, né? E reflete nessa área, a pessoa acha que está infartando. Menos mal que seja um problema do estômago do que um infarto agudo do miocárdio. Então, depois do estômago, né, aí conecta, ó, com com o intestino grosso. Aliás, com o intestino delgado, que é esse aqui. Aí ele vai vindo, né? Depois ele passa para o intestino grosso e aí vai lá para o reto. Aqui ele vai, tem a continuação e ele do intestino grosso e ele vai lá para o reto. Aqui embaixo a gente está vendo a bexiga, né? E esse então é o tubo digestório, né? Aí tem os órgãos anexos. Os órgãos anexos começam desde os dentes, as glândulas salivares, né? Então, nesse canto, a língua propriamente dita. Por quê? O alimento, a saliva, existe algumas propriedades na saliva, já que a digestão começa aqui na boca, com a mastigação, misturando o alimento com a saliva, a língua empurra para o esôfago, o bolo alimentar, que por gravidade vai descendo, chega até o estômago. Até o estômago também tem uma série de substâncias no estômago, né? O suco gástrico, né? Que é formado de ácido clorídrico e outras substâncias, começam a quebrar, né, as moléculas dos alimentos e separar aquilo que é útil para o organismo do que não é. E aí encaminha para o intestino, caminha para o intestino. Encaminhando para o intestino, os nutrientes, né, aquilo que vai ser útil para o corpo, é absorvido no intestino. O que não é, o que sobra, né? O que sobra começa a vir para o intestino grosso para ser expulso, né? Aí vai lá para o final do tubo, que é o reto, e sai as fezes. Então, as fezes, ela é o resultado da digestão. Aquilo que não foi aproveitado pelo organismo vai ser expelido. E a gente tem os órgãos anexos, né? Que é o fígado, aqui, a vesícula biliar, que fica bem embaixo do fígado. Temos o pâncreas, que fica aqui em cima. Né? Tudo isso faz parte
dos órgãos anexos, né? Como a gente já falou, a língua e os dentes também. Mas o principal ali é o tubo digestório. O fígado, né? O fígado, ele libera, junto com a vesícula biliar, secreta algumas propriedades e vai para o intestino, que vai auxiliar no processo de digestão. O pâncreas produz a glicose, que vai quebrar a insulina, que vai quebrar as moléculas de glicose, né, para que elas sejam mais facilmente absorvidas pelas células. Mas vamos começar, né, daqui de cima do estômago, né? O que acontece muito no estômago é os refluxos, que é o suco gástrico, né, que fica aqui dentro, que auxilia. Esse suco gástrico acaba retornando aqui para o esôfago. Existe uma coisa aqui que chama hérnia de hiato. Essa musculatura aqui, que fixa o esôfago na cárdia, ela relaxa. E aí o esôfago começa a entrar, penetrar para dentro do estômago, e aí começa a ter contato com o suco gástrico. E aí a gente tem aquelas esofagite erosiva, né? Por quê? Porque começa, de fato, a dar uma erosão, começa a corroer o esôfago ali. Isso dói, dá aquela sensação daquela bola, parece que a gente está engolindo uma bola que sobe e desce, né? Esse tal de refluxo. A azia é mais aqui, aquela queimação que dá no estômago mesmo, aquele ardor que dá no estômago. Também por excesso de suco gástrico. Muito tempo sem se alimentar. Tudo isso vai fazer com que a pessoa, alimentação inadequada, né? Cigarro, tudo isso vai danificar essa mucosa interna do estômago. E o suco gástrico, ou o aumento do suco gástrico, e o suco gástrico começa a machucar o estômago por dentro. E aí tem as famosas gastrites, que é a irritação da parede do estômago do lado de dentro. Né? A, a gastrite é a mucosa do lado de dentro do estômago que fica irritada. E às vezes chega a dar uma feridinha. Sabe aquela afta que a gente tem na boca? É a mesma afta que está aqui. Aqui chama úlcera estomacal. Na boca chama úlcera bucal. A gente chama de afta, mas tudo é úlcera. Então tem a úlcera do estomacal. Qual é o problema dessa úlcera? A úlcera, se a gente está vendo que tem bastante veias e artérias no estômago, né? O que acontece? O estômago começa a sangrar. Essa úlcera ela vai aumentando, aumentando, atinge as veias e vasos calibrosos da mucosa do estômago, e o estômago começa a sangrar. Aí a pessoa ou começa a vomitar sangue, que chama hematênese, sangue com vômito, ou ela começa, esse sangue vai para o intestino e ela começa a evacuar sangue. Mas não é um sangue vivo, tá, gente? É um sangue mais escuro. Parece que a pessoa comeu borra de café. Saem umas fezes bem escuras e com um odor diferente. Um odor, vamos falar assim, mais adocicado, né? Então, isso a gente chama de melena, né? Melena também é tido como cabelos compridos, né? Se a gente for ouvir a música de Chico Buarque, que fala Mulheres de Atenas, fala assim, mirem-se naquelas mulheres de Atenas, com as suas melenas, um negócio assim. Aí se a gente for pensar assim, mas melenas, será que elas evacuavam sangue? Não. Lá, na composição do Chico Buarque, são aquelas mulheres de cabelos longos, cabelos compridos. Mas melena, para nós,
na área da saúde é sangue com fezes, né? Aliás, fezes com sangue, presença de sangue nas fezes, que provavelmente está vindo do estômago. Pode ter algum problema no intestino? Pode. Pode o intestino estar sangrando? Pode. E está ocasionando essa melena? Pode. Mas geralmente é. O que acontece, né? Antigamente não existia medicamentos nem nada, então a pessoa morria de úlcera, porque começava a sangrar, 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 a pessoa morria de hipovolemia, por uma hemorragia digestiva, né? Então, aí veio, com o avanço da medicina, veio os endoscópios, né? As endoscopias, que introduzem um cano aqui, e aí injetava aqui dentro, injetava na úlcera, né? Na afta, injeta um medicamento pelo endoscópio, tem uma agulhinha que, puf, finca lá, injeta um medicamento, esse medicamento acaba queimando ali a úlcera, né? Aí faz o processo de cicatrização da úlcera e ela para de sangrar. Mas antigamente, quando não tinha isso, muitas vezes tinha que ir para o centro cirúrgico, abria o estômago e aí retirava aquela porção do estômago que estava com a úlcera e costurava o estômago de novo. Então tinha que tirar porções do estômago às vezes eram muitas, tiravam grande porção do estômago, e aí a pessoa ficava livre das úlceras e do sangramento. O que aconteceu foi que, quando os médicos começaram a perceber que essas pessoas que tinham essa cirurgia para retirada de úlcera, que tirava parte do estômago, essas pessoas não engordavam mais. Aí acendeu a luz. Será que não poderíamos, então, cortar o estômago, diminuir a capacidade do estômago para tratar a obesidade? Sim. Vamos fazer isso? Vamos. Lógico que foi anos de estudos, porque muito debate sobre a ética. Por quê? Porque o estômago, ele estaria na sua integralidade. Então, eu não, segundo a ética médica, eu não posso extirpar um órgão, eu não posso lesar um órgão que não esteja comprometido. E o estômago do obeso não está comprometido, né? Tá o estômago inteiro, ele não tem úlcera, não tem nada. Para que eu vou cortar? Então, o debate ético foi muito grande sobre isso. Mas chegaram-se que era melhor eu estipar o órgão, mesmo ele estando saudável, em benefício maior, que seria o controle da obesidade. Então, daí que surgiu-se a cirurgia bariátrica. Foi quase que por acaso, né? Foi em consequência das cirurgias para a remoção de úlcera. E hoje em dia existem os protetores gástricos, né? Quem já nunca ouviu falar do omeprazol? E da linha dos prazol, né? Lansoprazol, e aí vai, tantos outros remédios assim. O que esse remédio faz? Ele cria uma barreira protetora dentro da mucosa do estômago. Então, quando que a pessoa toma esse omeprazol, né? Quando tem tendência a ter um desequilíbrio no pH do estômago, tem muito suco gástrico, ou quando a pessoa toma excesso de medicação, principalmente anti-inflamatórios. Anti-inflamatório, gente, ele é terrível para mucosa do estômago, viu? Grande parte das pessoas que tinham úlcera e tinham hemorragia digestiva era porque tomava anti-inflamatório, até injetável. E às vezes tinha úlcera e não sabia, né, que tinha úlcera, porque às vezes era muito pequenininha, não doía, mas com o uso de anti-inflamatório elas começavam a sangrar. Então, as pessoas que vão tomar certos tipos de medicação acabam, né, tendo aí, ah, acabam tendo aí tomando esse protetor gástrico, e aí eles
revestem a mucosa do estômago, e a mucosa do estômago fica protegida contra a ação do suco gástrico, contra a ação desses medicamentos, né? O medicamento, a grande parte, ele se a gente toma, alguns medicamentos são absorvidos no estômago e outros são absorvidos no intestino. Estômago e intestino são extremamente vascularizados. Então, o remédio cai no estômago, é dissolvido, cai na corrente sanguínea e vai para o resto do corpo fazendo a ação que tem. Alguns são absorvidos no intestino, né? Cai na corrente sanguínea do intestino e vai também para o corpo, assim como os nutrientes. Os nutrientes que são aqui, né, que vai sendo absorvido ao longo do intestino delgado, né, cai para onde? Na corrente sanguínea do sistema vascular que está presente nos intestinos. Então, esse remédio, né? Aí depois disso melhorou muito, acabou os casos de úlcera, a gente tem gastrite, assim, a gastrite nervosa, né? A gastrite nervosa, o estresse faz aumentar o suco gástrico aqui, aí o suco gástrico começa a prejudicar o estômago. Então, com essas medicações, hoje evitou muito o número de mortes por sangramento de úlcera. Ainda tem, né? A pessoa que bebe muito também desenvolve aqui uma coisa, não só os etilistas, né? Mas a maior parte dos etilistas, os alcoólatras, desenvolve aqui varizes de esôfago. E as varizes de esôfago sangram muito, né? Aí precisa introduzir uma sonda chamada sonda Stake Blackmore. Primeira vez que eu ouvi falar isso, falei, gente do céu, que diabo é isso, né? Mas é uma sonda, ela parece uma... Sabe aquelas bexigas que a gente faz cachorrinho? Que a gente vê na rua, aquelas bexigas compridas? É uma sonda que introduz, ela vem até para dentro do esôfago. Quando ela está numa altura aqui assim, aí a gente infla aquela bexiga, essa bexiga cola na parede do esôfago e estanca a hemorragia, faz pressão ali nas varizes do esôfago. Então, o esôfago também tem varizes, né? Geralmente provocada pela cirrose, que é a inflamação do fígado por excesso de álcool. Tem outros tipos de cirrose também, tá? Tem a cirrose que ela é provocada por alimentos, tem hepatites e cirrose, que a hepatite é a inflamação do fígado também, né? E pode ser medicamentoso, mas vamos lá. E ainda falando do estômago, então foi assim que deu-se, né, ali o processo de cirurgias bariátricas. Então, a pessoa que tem a cirurgia bariátrica, antigamente, nas primeiras cirurgias, eles cortavam mesmo o estômago assim. Cortava e deixava ele bem pequenininho, né? Quase um tubo assim. Aí a capacidade de alimento de, fica bem reduzida. Então, um pouquinho que você come já fica satisfeito, né? Mas isso às vezes dava muito complicado. A pessoa começava a perder uma série de tinha mais complicações. Aí o que eles começaram a fazer é grampear o estômago. Então eles não jogam essa porção fora, ela fica aqui, só que ela fica grampeada, né? Tem outras cirurgias que desviam o estômago, do estômago, faz um desvio aqui do estômago direto para uma outra porção do intestino. Então o alimento fica menos tempo passando no intestino, assim absorve menos gordura, né? Menos alimentos calóricos. E aí, então, o médico vai avaliar qual a técnica que ele vai usar para cada caso. Ah, eu tinha que falar aqui. Falando da hernia de hiato ainda, né? O estômago, às vezes, na hernia de hiato, ele cai também, ele muda assim a posição.
Isso porque a pessoa às vezes come demais, viu, gente? Aí vai pesando aqui, ó, o estômago, ele é correto, é assim, de ladinho, né? Assim, aí cai o estômago, aí o esôfago começa a entrar para cá e começa a ter refluxo lá. Então, então eles reposicionam o estômago no lugar, né? Costura a musculatura tudo de novo e aí a pessoa nunca mais tem azia. Às vezes tem, né? Mas se excede muito, toma uma medicação, alguma coisa, mas é fato que melhora muito. E é muito comum ter essa hérnia de hiato também. Por causa do nosso excesso de alimentação, má alimentação hoje em dia, né? A gente, aqui, gente, na boca, né? A gente tem, no fundo aqui da garganta, aqui não vai dar para ver, não está mostrando tanto assim. Deixa eu ver nessa daqui. Também não vai dar para ver, não está tão evidente assim. Mas aqui, ó, a gente tem a úvula, né? A campainha. Isso às vezes inflama, isso às vezes incha, edemacia, principalmente se eu durmo muito com a boca aberta, se eu tenho, como é que chama? Se eu ronco durante a noite, se eu tenho sobrepeso, se o tempo está muito seco, né? Às vezes também resseca aqui a úvula e ela irrita e ela fica grande, aí encosta aqui na língua, e essa região da língua aqui, né? Como só pode vir alimento para cá, qualquer coisa maior que tente entrar aqui, dá ânsia de vômito, né? Então encosta aqui, você começa a ter aquela ânsia de vômito. E o vômito é aquilo que não pode estar no estômago. O estômago não é uma coisa que o estômago não aceita, sangue, de forma alguma. Caiu sangue no estômago, a série de musculaturas que estão aqui do estômago, né? E estão nessa região aqui, a musculatura abdominal, vai comprimir para expulsar esse conteúdo. Né? Não pode estar ali de forma alguma. Aqui, gente, do estômago, existe aqui uma terminação nervosa, aqui, uma série de terminações nervosas aqui e uma série de terminações nervosas aqui, essa região. Então, quando, né, essas terminações nervosas aqui não entram em contato com o alimento, manda mensagem lá para o cérebro da pessoa, né? Vai lá, não tem alimento aqui, não tem nada encostando aqui, manda mensagem lá para o cérebro. Estou com fome, estou vazio. Aí você vem e come. Vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chegou na terminação nervosa aqui em cima, vai mensagem para o cérebro. Estou satisfeito, não preciso mais comer. É assim que a gente sente fome, através dessas terminações nervosas, né? Parece uma boia de caixa d'água. Imagina isso aqui uma caixa d'água, né? Só que com dois sentidos. Tá vazio, manda mensagem, você come. Vai enchendo, tá cheio, para de comer. Aí, a gente tem, né, o intestino, já sai, né, que é o final do estômago, já começa aqui no intestino delgado, e aí o alimento vai percorrendo todo esse trajeto do intestino delgado e vai absorvendo nutrientes, como eu já falei para vocês, e vai mandando para a corrente sanguínea vai distribuindo para o resto do corpo. Aqui, ele conecta nessa região aqui, ó, aqui atrás, a conexão, vocês estão vendo a conexão do intestino delgado com o intestino grosso. O intestino grosso, ele tem o cólon ascendente, que sobe, o colo transverso
o colo descendente, né, que vai ser ligado aqui na ampola retal. Depois, lá no final, é o reto. O que acontece muito aqui são pólipos que se dão no intestino, né? Que são verruguinhas, tá? É tipo verruguinhas que dão aqui no intestino. E às vezes sangra, eles crescem muito, começa a sangrar, então precisa remover. Alguns desses pólipos são cancerígenos, se deixa ele aumentar, ele transforma num tumor. Por isso a importância de, depois dos 40 anos, começar a fazer colonoscopia pelo menos de 2 a cada 2 anos, para ver a saúde do intestino. A colonoscopia é uma endoscopia, só que pelo lado contrário. Mas vai visualizar o intestino por dentro. Antigamente, a colonoscopia chamava retossigmoidoscopia, né? Porque saía, entrava pelo reto, passava pela ampola retal, que é o sigmoide, e entrava no intestino e ia vendo lá. Aí melhoraram o nome para a gente não ficar com esse nome tão grande assim, né? Chamando de colonoscopia. Isso. A gente tem, além do pólipo, a gente tem o divertículo. O divertículo é o contrário. O divertículo é, vou desenhar aqui para vocês verem. Mas o divertículo, né? O pólipo, ele faz isso aqui. Ele nasce uma verruguinha no intestino, tá? O intestino, certo? Então, ele nasce nessas verruguinhas. Aí tem que vir pelo endoscópio mesmo, vem e arranca esse aqui. O divertículo, ele é o contrário. Eu tenho um intestino e o divertículo faz isso aqui, ó. Faz uma bolsa na parede do intestino. Isso não tem jeito de arrancar. Porque aqui, ó, a parede do intestino está aqui. Então, cresceu aqui uma verruguinha. Eu arranco a verruga, mas a parede do intestino se mantém. O pólipo, não. Né? Aliás, o divertículo, não. O divertículo forma essa bolsinha aqui. Não tem jeito de eu cortar aqui. Se eu corto isso aqui, vai faltar. Aí vai vazar fezes. Então, o divertículo tem que ir acompanhando. Tem algumas medicações que reduz isso aqui, né? Que cura esse divertículo. Qual o problema do divertículo? Acumular restos de alimento aqui, do bolo fecal aqui, e inflamar. Aí eu tenho a diverticulite. Toda essa região fica inflamada, o intestino fica dolorido, provoca diarreia, dá dores abdominais, né? É muito complicado. Então, a diverticulite tem que tomar muito cuidado, tem que ter um controle da alimentação para que evite esse processo aqui, né, de inflamação do divertículo. Ainda falando do intestino, né, outra coisa que é muito comum é isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Essa minhoquinha aqui é o intestino, que é o apêndice. Quando isso inflama, né, é chamado de apendicite, né? Então, as fezes vêm daqui do intestino delgado, cai para o intestino grosso. Às vezes, tem pessoa que gosta de roer unha, para que cisquinho de unha. Eu acho que é esse nome mesmo, porque eu acho que é isso. Vocês vão me ajudar aí. Aquele milho de pipoca não estourado é piruá, né? Que o pessoal fala. Eu acho que é esse o nome, piruá. Aqui tem gente que adora comer aquilo, às vezes ele não é, né? Nem, ele passa pelo suco gástrico do estômago, o estômago não consegue digerir aquilo, vem para o intestino também não consegue, aí ele vem aqui para o intestino grosso, de vez de sair, ele vem e aloja
aqui, ó, no apêndice, inflama isso. Aí dá apendicite. Qual o problema do apendicite? Isso aqui, gente, vocês estão vendo? É assim, ó, é um rabinho, né, do intestino grosso. Se isso estoura, ou apendicite suporado, como fala, né? Puf, ele estoura. Vai fezes para toda a cavidade abdominal. E isso aqui, gente, nós temos os rins, nós temos as suprarrenais, nós temos todos os órgãos aqui, né? Contamina isso tudo de fezes, de bactéria, porque no intestino há bactérias naturais do intestino que ajudam, né, na decomposição dos alimentos. Por isso, os gases. O que são os gases, né? É o resultado dessa decomposição dos alimentos feitos pelas bactérias. Então, nós temos uma flora bacteriana normal no intestino. Quando a gente está com diarreia, às vezes, essa flora do intestino está destruída, está desequilibrada. Aí eu preciso tomar aqueles probióticos, né? Que são nada mais são do que as próprias bactérias do intestino normal, como o Lactobacillus casei, lá do casei shirota, lá que está no Yakult, né? Que vai ajudar a recompor, a reconstituir a flora normal, ajudando ao funcionamento normal do intestino. Então, a gente tem essa flora bacteriana aqui. Vocês já viram o coelho? O coelho, ele come, às vezes, as próprias fezes. Por quê? Quando ele percebe que o intestino dele está ficando com pouca bactéria, ele começa a comer as fezes de novo para recompor essas bactérias. A gente não vai fazer isso, né? Mas existe uma coisa, quando não se consegue recompor essa flora intestinal, o que destrói a flora intestinal é antibiótico, porque o antibiótico foi feito para matar bactérias. Às vezes acaba matando uma bactéria que está no pulmão, né? Mas esse antibiótico também acaba destruindo a bactéria do intestino. Aí a pessoa começa a ter um desequilíbrio na flora intestinal e começa a ter diarreia. Ou as fezes ficam muito ressecadas, aí, né? Vai depender, mas normalmente começa a ter diarreia. E aí o que acontece? Precisa se recompor essa flora. Aí toma alguns remedinhos, né? Repoflor, Floratil, né? Quem nunca tomou esses aí da vida para fazer o trânsito intestinal voltar ao normal. Então, gente, aqui, né, o apendicite é muito sério por causa disso. Tem que vir operar, retirar esse apendicite, costura aqui e vive sem apêndice. Antigamente achava que o apêndice não servia para nada. Hoje em dia, os estudos mostram que ele ajuda a manter células do sistema, células do sistema. Espera aí, gente. É muita informação na minha cabeça. Espera aí. Do sistema protetor do organismo. Então, eles produzem aqui uns tipos de célula que agem no sistema imunológico do corpo. Achava-se que o apêndice não tinha função nenhuma, mas tem, né? Ele ajuda no sistema imunológico. O que a gente já achou aqui? Unha, como eu já falei, o milho de pipoca é campeão, palito de dente, que a pessoa começa a mascar palito de dente, e aí vai, um monte de tranqueira aqui dentro já para aqui, né? E acaba inflamando. Tem comumente, né, a diarreia, que eu já falei para vocês, é por causa disso, né? Ou alimentação, às vezes leite, né, as intolerâncias à lactose, acaba irritando a parede do intestino, acaba provocando diarreia. A gente tem também aqui o ressecamento, né, o intestino ressecado, às vezes por má alimentação, falta de água,
né? A mulher tem isso aqui, o intestino mais compacto do homem por causa do útero, então é mais apertadinho aqui, então dá mais volta, por isso que é mais difícil o trânsito intestinal das mulheres, por isso que a mulher precisa caminhar mais, que caminhando ajuda no movimento peristáltico. O que é o peristaltismo? É a contração que o intestino faz para empurrar o bolo fecal. O andar, o caminhar, ajuda nesse processo também, né? Porque você está mexendo aqui assim, então vai mexendo aqui com essas voltas todas do intestino e o peristaltismo melhora, consegue empurrar esse bolo fecal com mais facilidade. Vocês vão ver, gente, que tem pacientes de vocês que vão chegar aqui e falar assim, você evacua? Sim. Quanto? Uma vez por dia? Não, uma vez por semana. Ah, de 15 em 15 dias, um absurdo isso, né? Então precisa ter uma alimentação rica em fibra, bastante água. Não adianta só comer fibra e não tomar água, tá? Tem que tomar bastante água para melhorar a qualidade do bolo fecal, né? Existe uma coisa também, né? Quando eu estava falando ainda da flora bacteriana, quando não consegue recompor, existe hoje uma técnica chamada transplante de fezes. Olha que doido, né? Mas como é que vai pegar? Pega lá as fezes da outra pessoa, separa todas as bactérias que são boas, passa por um processo, né? Separa as bactérias e tudo, e injeta essas bactérias no intestino através do reto, né? E aí essas bactérias vêm de outra, recebe de outra pessoa e começa. Hoje em dia, até com os probióticos, não faz mais isso. É muito raro fazer, mas antigamente até fazia-se esse transplante de fezes também. O que acontece muito, né, é a gente ter aqui o câncer de intestino, né? O câncer de intestino hoje é o que tem maior probabilidade de cura, né? 90% deles têm chances de cura. O que acontece? Saiu aqui ou saiu aqui, eu preciso cortar esse pedaço. Isso é um tubo, é uma mangueira. Se eu corto esse pedaço, né, não dá para, às vezes não dá para emendar direto, porque precisa ter uma cicatrização. Então o que se faz? Pega aqui uma volta dessa, pega-se, né, um pedaço dele e coloca para fora. Aí quando as fezes vêm, ela sai por aqui e não continua pelo trajeto, porque esse trajeto precisa cicatrizar ainda. Esse procedimento chama bolsa de colostomia, né? Então o intestino fica para fora, na parede abdominal da pessoa. Então quando ela come tudo, as fezes, de vez de continuar seguindo aqui, não, vamos esperar isso cicatrizar primeiro, tá tudo legalzinho, enquanto isso faz as fezes externas. Aí as fezes saem e caem pela bolsinha, aquela famosa bolsinha. Quando tá cheia, vai lá, esvazia e coloca de novo aquela placa, né, de colostomia. Então é assim que funciona a colostomia. Aqui, aí, descendo, né, do trato intestinal, a gente chega aqui no reto, né, no ânus, que ali a gente tem as famosas hemorroidas, tem, né, que são as próprias veias que irrigam essa parede do intestino, elas são varizes, na verdade. Hemorroida nada mais é do que uma varizes no ânus, né, ou na ampola retal ali. Temos o prolapso de ânus, que às vezes relaxa a musculatura do ânus e o intestino sai para fora. É como se você pegasse um saquinho de chup-chup, enfiasse o dedo assim e puxasse, né? Aquela parte de dentro vai voltar. Então isso é o prolapso do ânus. O intestino começa a vir para fora, né?
Porque há um relaxamento da musculatura ali, às vezes mulheres ficam grávidas, tem a criança muito grande, acaba tendo esse prolapso de útero, prolapso de reto, né? Também tem as fissuras, fissura anal, que parte, né? Às vezes, quem tem muita fissura anal, quem tem as fezes muito ressecadas, faz muita força, então rasga a pele. E aí começa a sair sangue, começa a arder, começa a coçar quando está cicatrizando, aí dá muita coceira aqui, né? A gente tem também os vermezinhos, né? Que dá muita coceira, às vezes, né? Ah, tem um tipo de verme, os mais complicados são as giardias, que é por causa de água. A giardia fica muito aqui, ó, custa para lidar, que elas se adaptam muito bem aqui, né? São parasitas, né? No intestino tem os vermes, parasitas, lombriga, tudo isso. Tinha uns vermezinhos que hoje em dia eu acho que nem tem mais, mas por causa da melhora do saneamento básico, melhora na qualidade da água, chamava oxiurus, né? O oxiurus, ele fica aqui dentro do intestino, aqui, ele se reproduz aqui. As fêmeas, à noite, elas descem, vão lá para a porta do ânus e mordem a porta do ânus. Aí dá aquela coceira, aí a criança vem, coça. Quando coça, estoura esses vermes, né? É um ato kamikaze, vamos falar assim, é um ato suicida. Aí eles explodem, os ovos saem. E os ovos saem, contamina a mão dessa pessoa, contamina a roupa de cama, esses ovos caem. Aí outra pessoa, vamos supor, eu vou e cumprimento a outra pessoa, né? Oh, bom dia, cocei lá o fiofó, estourou um montinho de ovo na minha mão, eu vou e toco na mão da outra pessoa, passo os ovinhos para a mão dessa outra pessoa, essa outra pessoa vai lá, pega um pedaço de pão e come. Mandei o vermezinho lá para dentro dessa pessoa. E assim, gente, os parasitas são seres extremamente inteligentes. Não tem cérebro, mas eles são inteligentíssimos para propagar, né, a sua perpetuação da espécie. Então, e a contaminação se dá assim, né? Aí às vezes se dá pela água, não, a água não cuidada, não tratada. As verminoses se dão assim. A parasitose, né? Vamos falar assim. Uma outra coisa que acontece, dá muito trabalho para a gente no hospital, é que aqui a ampola retal, lembra que eu falei para vocês que aqui tem uma boia no estômago que me mostra quando está cheio e quando está vazio? Aqui também, nessa região, lá na ampola retal, aqui, né, é a ampola retal. Se a gente virasse aqui, ia ser o reto. Então a gente está olhando aqui o reto por dentro, o ânus por dentro. Esse pedaço aqui chama ampola retal. Quando as fezes vêm lá do intestino, encosta aqui, manda mensagem lá para o cérebro. Ó, tô com vontade de fazer cocô. Aí a gente corre, vai e esvazia, né? As fezes saiu daqui, acabou as fezes aqui, para de mandar estímulo. Ah, não estou mais com vontade de fazer cocô. O que acontece, né? Algumas pessoas mais afoitas, né, em busca de prazer diferente, acabam introduzindo objetos aqui. E como só essa região tem sensibilidade, eles têm a impressão de que ainda está só no começo. E às vezes já ultrapassou, porque eles acham assim: ah, eu vou introduzir, na hora que eu sentir que entrou tudo, eu paro de introduzir o negócio, né? O objeto. Não, mas como só tem sensibilidade aqui que está a terminação nervosa, ele acha que o objeto ainda está aqui. E não, e já foi. Aí acaba perdendo o objeto dentro do intestino. Os campeões, né, de audiência, vamos falar assim, são os frasquinhos de desodorante. Mas também tem boneca, chave de fenda, martelo, cabo de martelo,
cara tira o cabo do martelo. Os leguminosos, pepinos, cenouras, nabo, também são campeões. Mas assim, eu recebi um vídeo, estava no YouTube até esse tempo atrás, mas eu não sei se ainda está. Chama lampreia. É um peixe. O sujeito colocou um peixe e o peixe veio vivo. O peixe veio andando, 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 andando e veio parar aqui, né? Então, tá o cara lá no centro cirúrgico, abre-se a barriga e aí tira o peixe daqui de dentro. É um horror, né? Você vê, parece um alien saindo lá de dentro. Isso chama parafilia, né? A psicanálise explica isso. Parafilia. São várias, mas tem esse tipo de parafilia de introduzir coisas no ânus. Tem a parafilia também de introduzir coisas pela uretra, que é muito mais complicado. Parafuso, prego, arame, mas isso é uma outra área, né? Então, mas só para falar para vocês que é assim que funciona a vontade de evacuar, né? A ampola retal aqui. Outra coisa que acontece também é que toda essa área é tudo muito vascularizado. Como é que o supositório funciona? O supositório é introduzido no ânus, quando ele cai aqui, a medicação do supositório é absorvida na corrente sanguínea do intestino e é esparramada, espalhada para o resto do corpo. Eu gostaria de falar para vocês sobre o fígado um pouquinho, que eu já havia falado, né? O fígado, o fígado ele tem muitíssimas funções, né? Tem função, mas a função maior nele é de atuar na digestão também. Atua no sangue, nas fatores de coagulação do sangue, produz fatores de coagulação do sangue também. O fígado ele tem o lóbulo superior, lóbulo inferior, ele é dividido em duas partes, e o fígado é o único órgão que se regenera. Pode vir aqui, cortar esse pedaço, depois ele vai se regenerar. Por isso que também é um sucesso transplantes de fígado. Não precisa nem tirar o fígado inteiro da pessoa, tira um pedaço, coloca lá no sujeito e ele vai se completar sozinho, né? O transplante de fígado é um sucesso. Aqui embaixo tem a vesícula, que é ligada no fígado. A vesícula, ela produz a bile, que vai lá no intestino, uh, que dá aquela coloração meio amarelada, né, nas fezes. Às vezes, quando vai bile para o estômago, você começa a vomitar, meio esverdeado, né? A boca fica amarga, porque a bilis é amarga. Quando a bile cai na corrente sanguínea, a vesícula está inflamada, né? Está com alguma coisa, e dá um excesso de bilis e ela cai. A gente está vendo uma veia e uma artéria, né? Da vesícula, a artéria portal do fígado, né? Da vesícula. Aí o que acontece? Começa a ter excesso de bilirrubina no sangue, excesso de bilis no sangue. E a pessoa fica amarela, né? Fica com icterícia. Muitas crianças têm icterícia ao sair do parto, porque dá um choque anafilático, vamos falar assim, da mãe, né? Com a criança, e a criança acaba recebendo aquela anestesia que a mãe tomou, a criança não está preparada ainda, e dá uma descarga de bilis na criança. Então a criança fica amarelinha, nasce amarelinha, aí tem que tomar banho de sol, né? Banho de luz, algumas medicações para limpar o sangue mais rápido possível. As hepatites também causam isso, né? A pessoa fica amarela, o fundo do olho fica amarelo, a pele fica amarelada, a língua fica amarelada, a pessoa fica com um amarelo meio esverdeado, né? E é por causa disso, do excesso da bile. Aqui a gente tem também as famosas pedras na vesícula, né? Se vocês der uma gugada aí, vocês vão achar aí, tirar 200, 300, 400 pedras da vesícula. São microcálculos, né? Mas ela está toda cheia. Qual é o problema? Por que tem que tirar a vesícula? Porque ela é uma pelinha muito fina, viu, gente? Se ela rompe, ela manda bile para toda a cavidade abdominal. E a bile é muito ácida, então ela vai corroer todos os órgãos ali, vai causar inflamação em todos os órgãos. Então tem que ir correndo
que tirar os cálculos da vesícula, porque tem esse problema de romper, o próprio cálculo romper a vesícula, né? E ou ele vir aqui, ó, esse canal aqui vai lá para o intestino, né? O canalzinho vem lá para o intestino. Esse canal chama canal colédoco. Esse canal que manda a bilis para o intestino, se cai uma pedrinha e entope nele, aí é cirurgia de emergência, porque a bile, como o descarrego a descarga de bile no intestino é constante, rapidamente a vesícula vai encher, porque ela está entupida, ela vai enchendo, enchendo, enchendo e ela explode rapidão. Então, começa a ter aquelas cólicas biliares, faz ultrassom, percebe o aumento da vesícula, né? Ou faz uma tomografia, percebe-se o aumento da vesícula e vai para o centro cirúrgico, urgente, retirar a vesícula. E vive perfeitamente, né? Retira aqui, sutura, a pessoa vive sem a vesícula? Vive. Obviamente, ela vai ter que ter mais cuidado com a alimentação. Principalmente se ela comer, a bilis ela atua muito ali na quebra da gordura, né, dos alimentos. Então, a pessoa que não tem a vesícula biliar, outras substâncias produzidas pelo fígado, pelo próprio intestino, pelo próprio suco gástrico, vai fazer isso, mas de uma forma mais lenta, menor. Então, a pessoa vai comer uma carne muito gordurosa, vai comer uma feijoada, tem muita gordura, vai passar mal, vai ter enjoo, vai ter vômito, por causa do excesso de gordura, e não tem mais a bile para fazer a vesícula, para produzir bile, para ajudar nesse processo de quebra de gordura. Tá? E aqui a gente tem o pâncreas, né? O pâncreas, gente, qual a função do pâncreas? Produzir insulina. A função do pâncreas é produzir insulina e jogar a insulina na corrente sanguínea, né? Joga no intestino, vai para a corrente sanguínea. Qual a função da insulina? Quebrar as moléculas de glicose. As moléculas de glicose, gente, elas são enormes, né? Obviamente são microscópicas, mas elas são enormes. Então, aqui eu tenho uma molécula de glicose. Ela é grandona, né? E aqui eu tenho um vaso sanguíneo. O que acontece? Se a molécula é muito grande, né, às vezes ela vai entrar no vaso e vai indo, e como ele vai diminuindo, lembra? A gente falou que as veias e artérias, elas vão se diminuindo até chegar nos vasos capilares. Quando chega na parte que está bem fininho, ela explode esse vaso. Ela rompe esse vaso. Para que isso não aconteça, então a gente tem a insulina que vai pegar a glicose, a célula de glicose, e vai, ó, quebrar. E aí o que vai entrar aqui nesse vaso? Pequenos porções de glicose. Qual a função da glicose? A glicose transporta oxigênio para a célula. O que é o diabético? O diabético, ou o pâncreas dele não produz insulina em quantidade adequada, né, para quebrar a quantidade de glicose existente no corpo, e aí o meu organismo fica com excesso, né, de glicose, tem um aumento dessas moléculas de glicose no corpo, ou o meu organismo está resistente à insulina. Às vezes, meu pâncreas produz a insulina, mas as minhas células estão resistentes à insulina. E aí não quebra também as moléculas de glicose. Qual a consequência de ter a glicose alta? Ir danificando os vasinhos periféricos, os vasinhos, né? E aí o que acontece? Esses tecidos capilares,
que chegam aqui no meu dedo, por exemplo, eles vão rompendo, vão rompendo. Então, essa parte do meu sangue, da minha pele, do meu órgão, do meu dedo, né, para de receber sangue, para de receber oxigênio. O que que acontece? Morre. Por isso que existe o pé diabético. O que que é o pé diabético, né? O pé diabético é que o sangue, lembra que eu falei para vocês que ele precisa, né, fazer muita força para ele vir, que tem aquelas válvulas nas veias que vai ajudando o sangue a subir, né? Então já tem uma certa dificuldade do sangue vir para o coração lá dos membros inferiores. O que acontece é que aqueles vasinhos vão se destruindo, destruindo. E aí não chega sangue lá no pé. Deixa eu pegar o pé aqui para vocês verem. Então os vasos, a glicose, a molécula de glicose vai destruindo aqui, né? Vai destruindo os capilares que irrigam essa estrutura, que levam oxigênio para a pele, para essas estruturas aqui. E aí eu tenho um machucadinho. Uf, dei um machucadinho aqui na ponta do dedo. Não chega sangue para cicatrizar aqui. E aquela ferida vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, infecta, não chega também aqui. Eu posso tomar antibiótico, mas o antibiótico vai vir pela corrente sanguínea, como os vasos aqui não tem vasos para chegar sangue aqui, porque esses vasos foram destruídos pela molécula de glicose. O que que acontece? Necrosa. Aí tem que vir amputar o dedo do pé, né? Que é a famosa gangrena. Aí amputa o dedo do pé, né? Às vezes todos os dedos, às vezes aqui, às vezes vai até o tornozelo, até o joelho. Aí vai vendo o nível da lesão dos vasos. Porque às vezes esses vasos, né, não, os vasos estão comprometidos, aí vai fazer o exame, o médico começa aqui, vai na manicure. Você já deve ter ouvido isso. Vai na manicure, a manicure deu uma cortadinha aqui, sangrou, pronto, abre uma ferida, aí aquilo vai infectando, vai necrosando, e o médico vê, vai fazendo os testes, aqui não chega mais sangue, aqui também não chega sangue, aqui não chega sangue, aqui não chega sangue, vamos cortar aqui que é onde chega sangue. Até aqui está chegando sangue? Tá. Daqui para baixo está com dificuldade, os vasos estão comprometidos? Estão. Mas como está no processo de infecção aqui, isso aqui vai tomar conta. Aí então o que faz? Corta até onde chega sangue. Até aonde o sistema vascular está irrigando bem. Por isso que às vezes, mas foi só o dedo do pé, cortou metade do pé inteiro. Você pode ter certeza que toda essa região também estava comprometida. Toda essa região estava com o sistema vascular comprometido. Então, o diabético, ele tem isso. O que que acontece também com o diabético? Fica cego. Por quê? Porque o olho, ele tem os vasos muito capilares, né? Muitos vasos capilares nos olhos. A molécula de glicose vai estourando esses vasos capilares, para de chegar sangue também nas estruturas do olho e a pessoa fica cega. O rim, ele basicamente é feito de vasos e artérias. Existem pouquíssimas membranas aqui, mas a grande constituição dele é de vasos e artérias. E o que que acontece? Esses vasos, essas moléculas de glicose vão destruindo os vasos renais, os vasos capilares dos rins, as artérias dos rins, vai destruindo, destruindo, e aí o rim entra em insuficiência renal, ele não consegue mais filtrar o sangue adequadamente, começa a circular no sangue uma quantidade de toxinas, né? A ureia, a creatinina, de sódio, potássio, principalmente a ureia, começa, que é expelida, né? Que é o resultado ali das trocas do metabolismo celular, que é expelido na urina. Mas em vez do rim jogar isso para a urina, ele não está produzindo mais, não está filtrando mais essa ureia,
começa a ficar no sangue. E aí vai intoxicando a pessoa, né? Uma pessoa com ureia, níveis de ureia alto no sangue, ela fica louca, como se ela tivesse esquizofrênica, surtada. A pessoa não fala nada com nada, sai quebrando as coisas, tem desmaio. Mas fala, tá louco, bebeu, usou droga. Às vezes não, às vezes é excesso de ureia, né? Aí o que que acontece? A pessoa com o rim danificado, né? Precisa fazer o quê? Fazer essa filtragem do sangue fora, que é a hemodiálise. Existe também a diálise peritoneal, quando o rim ainda funciona 10, 20%, 30%, às vezes um rim funciona bem, outro não. Aí faz a diálise peritoneal. Essa troca, né, do sangue é feito pelo peritônio, através de uma máquina que injeta um líquido, esse líquido acaba sendo absorvido pelo peritônio, vai na corrente sanguínea, depois retorna e aí joga fora. Mas geralmente vai para a hemodiálise, que é um rim artificial. Então vai sair aqui, né, no braço ou aqui no pescoço, ó, justamente nessas veias aqui, vai pegar uma veia, essa veia, pôr um catéter nessa veia e um catéter nessa artéria. Vocês podem até ver, quem já viu, chama catéter duplo lumen, as pessoas com esse catéter aqui, tem uma travinha azul e uma travinha vermelha. A travinha vermelha é que dá acesso à artéria. A travinha azul é que dá acesso à veia. Como que funciona isso? Então, a máquina puxa o sangue pela veia, filtra esse sangue, devolve esse sangue filtrado para a artéria, que aí vai para o coração e vai para o corpo todo esse sangue filtrado. Né? Tem que fazer esse procedimento, às vezes, 2, 3 vezes por semana. É complicadíssimo, até que se venha um transplante de rim. Mas muitos pacientes não acabam nem fazendo esse transplante de rim. Então, a função da insulina é essa, quebrar a molécula, né, de glicose, que é muito alta. A gente tem aí, então o que é o diabetes? O diabetes é a pessoa que tem excesso de glicose no sangue, ou porque a célula está resistente à insulina, ou porque o pâncreas parou mesmo de produzir insulina. Aí a gente tem o diabetes tipo 1, que o diabético tipo 1, ele precisa tomar insulina porque o pâncreas parou. Aí ele precisa tomar insulina, né, artificial aí. Antigamente tinha as insulinas, elas eram tiradas de insulina do porco, né? Então pegava o porco, porco de laboratório, produzia, tirava a insulina dele e a gente usava. Aliás, muita coisa do porco é usada na gente. Tem algumas válvulas cardíacas, bicúspide, é do porco, né? A Unicamp está num processo de produzir sangue dos porcos para fazer transfusão no humano, né? Alguns humanos já têm espírito de porco, aí vai ficar também com o sangue de porco. Então eles estão nesse estudo, e olha que importante vai ser, né? Porque aí a gente não vai precisar mais de doador humano. Né? Chega nas férias, não tem doador, às vezes o banco de sangue fica com estoque muito baixo, então aí vai acabar com esse problema. E a Unicamp está pioneira nesse estudo aqui, tomara que dê certo. Então, a diabetes tipo 1, a pessoa precisa tomar insulina porque o pâncreas não está produzindo mais insulina. A tipo 2, o pâncreas produz insulina, ou às vezes não produz toda a insulina, mas às vezes produz um pouco de insulina ainda, né, mas não é em quantidade suficiente para quebrar a glicose, ou as células estão resistentes às insulinas, mas aí a medicação resolve. Então, a tipo 1, diabetes tipo 1, precisa de insulina. O diabetes tipo 2 não precisa de insulina, só a medicação. Tá bom? Aí, qual é os níveis normais de
insulina, de glicose no corpo, né? Eu vou dividir a tela com vocês aqui e aí a gente vou fazendo aqui com vocês um mapa mental para a gente ver isso legalzinho. Vamos lá. Só um minutinho. Vamos abrir aqui. Uma letra grande para vocês verem. Então, vamos lá. Né? O valor normal de glicose, né? Vamos lá, valor normal de glicose no sangue ou a glicemia, né? É de quanto? Ela é de é, ela é de 60 a hoje em dia tá 99, tá, gente? Mas era até 100 miligramas por delilitros. Então, esse é o valor normal, de 60 a 100. Quando que eu estou com hiperglicemia é quando eu estou com esses valores, né, acima de 100 miligramas por delilitro. Aí eu estou com hiperglicemia. Então eu estou diabético, né? Isso, gente, de jejum, tá? Vou pôr aqui, valores normais no sangue de jejum. Qual é o valor normal sem jejum? Valor normal sem jejum. Aí vai até. Aí vai de médico para médico, mas vai até 135, 140 miligramas de açúcar por delilitro. Então, se eu pegar agora, a gente tomou o café da manhã, né? Acabamos de tomar o café da manhã. A gente acabou de tomar o café da manhã. Vai lá, pega o destro, né? E faz aquela picadinha no dedo. Dá picadinha no dedo, no aparelho lá. Põe lá na fitinha. Vai dar 135, 120. Ai, tô diabético. Não, tá normal. Em jejum, né? É que eu preciso estar com esses valores. Né? Em jejum, eu preciso estar com esses valores aqui, ó. Né? De 60 a 99. Né? Sem jejum, até 135. Quando que eu tô com hiperglicemia e considera hoje diabético? Quando eu estou com esse nível, né, acima de 100, né, de jejum. Vou pôr aqui.
para vocês verem, né? Vou apagar aqui, aí eu escrevo de novo. De jejum. Qual é o período de jejum? 8 horas é o mais indicado. 12 horas de jejum pode mascarar. E aí o meu organismo precisa de glicose, né? E o que que ele faz? Ele começa a consumir muita glicose. Aí eu vou fazer um teste, às vezes dá isso aqui, ó, 99, de 60 a 99. Mas eu acho que, poxa, mas tá normal então, o médico falou que eu tô diabético, mas você fez 12 horas de jejum, sua glicose começa a cair mesmo. O organismo começa a consumir glicose. O normal é 8 horas de jejum. Então, se eu tiver esse nível aqui, 100 miligramas, né? De 8 horas de jejum acima de 100, eu já posso me considerar diabético. E quando está abaixo de 60, aí eu tenho o que se chama hipoglicemia. A hipoglicemia, o meu valor vai estar abaixo de 60, abaixo de 60 miligramas por delilitro de jejum ou sem jejum. Por quê? Às vezes a pessoa come, mas não consegue fazer os níveis de glicose subir. E aí esse nível abaixa de 60. Lembra que eu falei para vocês que o perigo da... Falei para vocês que a glicose é que transporta oxigênio. Então, se você falar assim, qual é mais perigoso? A pessoa com hiperglicemia ou a pessoa com hipoglicemia? A gente já viu chegar paciente no hospital com 500 de glicemia. E a pessoa está assim, com mal-estar, mas está bem. Agora, se isso aqui abaixa de 60, o que acontece? Falta oxigenação lá no meu cérebro. Cadê meu cérebro? Falta oxigenação aqui no cérebro. O sangue até chega, mas não tem glicose para levar moléculas na célula. O que me acontece? Eu posso ter um AVC isquêmico por falta de oxigenação, que a glicose não tem glicose para transportar oxigênio, a parte do meu cérebro pode morrer. Eu posso ter um AVC isquêmico, um acidente vascular cerebral isquêmico, por falta de oxigenação. Pode também faltar oxigênio aonde? No meu músculo cardíaco, e eu posso ter um infarto no meu músculo cardíaco, porque não tem oxigenação chegando aqui. O sangue chega, mas ele é pobre em oxigênio, porque não tem molécula de glicose para trazer oxigênio para cá. Então, gente, entre hipoglicemia e hiperglicemia, a hipo é mais grave do que a hiper. Antigamente não tinha um aparelhinho, né? Hoje em dia a pessoa está passando mal, ela vai lá, fura o dedo e vê na hora ali o quanto que tá. Tá muito alto, eu tomo insulina. Tá muito baixo, eu como. Antigamente não tinha esse aparelho. Aí o que era recomendado? Você não tem o aparelho? Carrega ou para o diabético, carrega chocolate, bala no bolso. Então os diabéticos sempre tinham bala para tudo quanto é canto, no bolso, na bolsa, né? Barrinha de chocolate. Por quê? Passou mal, eu não sei se está alta ou se está baixa. Eu como açúcar do mesmo jeito. Eu como açúcar do mesmo jeito.
Aí o que que acontece? Se está alta, vamos supor que está 300, vai chegar aí 350, 400, não vai me matar. Mas se tiver baixa, eu como o açúcar, eu como a bala, eu como o doce, eu como o chocolate, esse nível vai subir acima de 60 e vai me salvar, né. Então antigamente o recurso que tinha era andar com algum tipo de doce no bolso. Hoje em dia não, tem os aparelhos, né, e aí a pessoa consegue ver ali o que está acontecendo com ela na hora. Ah, gente, o porquê que a pessoa fica bêbada? Porque o álcool consome muita glicose. O bêbado chega com esses níveis aqui, ó, baixíssimo no hospital. Falta oxigênio aonde? No cérebro do bêbado. Por isso que começa a andar cambaleando, falando mole, né, não consegue andar em linha reta. Muitas vezes a gente pega a pessoa com hipoglicemia no hospital e acha que está bêbado. Não tá. Aí fala: "Bebeu?". "Não, não bebeu". "Ah, então vamos ver a glicose". A glicose está lá embaixo, aí falta oxigênio aqui, mas aparece que a pessoa está bêbada. Aí não começa a falar coisa com coisa, desconexa. Por quê? Porque o álcool consome a glicose. E o que que faz quando a gente chega, bêbado no hospital? Toma o quê? Glicose, não é? Glicose na veia. Então aquela história do café amargo para curar o bêbado é mentira. Dá doce para ele, se o estômago suportar, porque geralmente o estômago está com excesso de álcool, não vai suportar o doce, vai fazer a pessoa vomitar. Já está intoxicado com álcool, o estômago já está falando, botando o álcool para fora, fala: "Para de beber que eu tô já tem excesso de álcool", né. Aí tem que ir para o hospital e tomar glicose na veia para que esse valor aqui suba. Aí a pessoa, o valor de glicose começa a subir, rapidinho a pessoa volta, sai do pileque do porre. Vai ter a ressaca? Vai. A ressaca é o quê? O nosso fígado sobrecarregado. Uma colher de álcool demora 2 semanas para sair do fígado. Uma colher de álcool, hein. Então o fígado está supercarregado, então ele começa a produzir algumas substâncias a mais para tentar ficar, para se desintoxicar do álcool, e aí dá aquela ressaca, né. A boca amarga, tontura, enjoo, dor de cabeça, né, porque o fígado está produzindo essa substância para tentar se desintoxicar. Então, gente, o importante aí é que eu saiba que a glicose, né, tem que estar nesses valores normais aí de 60 a 100 de jejum, ou sem jejum até 135, né. Antigamente, gente, esse valor vinha até 120, dependendo da idade. Mas aí tem aquela coisa, né, por quê? Porque a gente vai ficando idoso, a gente vai perdendo, o idoso, ele, eu falei para vocês, né, ele para de comer, não quer comer muito. Então o organismo já começa a segurar, a fazer uma reservazinha de glicose, para que esse valor esteja sempre dentro aqui, nunca caia, né. Então ele começa a armazenar, então você vai fazer, tá 120. Mas a indústria farmacêutica acha que não, que tem que estar aqui. Aí, quando eu comecei na área de enfermagem, o normal era até 110. Depois fala: "Não, até 100". Agora baixou para 99. Você chegou com 100, eles já vão te dar remédio. Então a indústria farmacêutica ganha muito, né. Quantos milhões de pessoas que não tem aí uma idade de 60 anos com 120 de glicose, mas eles querem que esteja 99. Então vai fazer o quê? Te dar remédio. Então aí tem o lobby farmacêutico, tem umas outras histórias, que aí eu conto para vocês com calma, né, os bastidores do que acontece no hospital. Falando para vocês aí também, né, deixa eu voltar a câmera para mim aqui agora, parar de compartilhar a tela aqui. Ah, outra coisa que o pâncreas produz é também
Cadê aqui? Eu não acho esse Skype. Pronto. Outra coisa que o pâncreas produz, tirar o compartilhamento de tela, deixa eu ver aqui, parar de compartilhar. Bom. Outra coisa que o pâncreas produz, gente, é um hormônio chamado glucagon. O que o glucagon faz? Quando eu estou muito tempo de jejum, passei ali de 8 horas sem comer, o organismo pensa o quê? Esse cara não vai comer. Começa a cair a glicose. Aí o pâncreas vai lá e produz um outro tipo de hormônio chamado glucagon. Esse glucagon esparrama no corpo e começa a pegar, quebrar a minha reserva de gordura, transformar essa gordura em glicose e soltar ela no corpo. Por isso que o jejum intermitente funciona. Você fica 12 horas sem comer, né? O que acontece você nesse período? O organismo entende, esse cara vai cair a glicose, ele vai entrar em hipoglicemia. Vamos fazer o quê? Vamos produzir glucagon e vamos dispensar gordura, começar a transformar a gordura em glicose. E aí você começa a queimar a sua reserva de gordura. Por isso que emagrece, o jejum intermitente. Né? Mas tem que ser feito com orientação médica, cuidado, tem que hidratar muito. Não é assim entrando nessas coisas que a gente vê na internet. Por quê? Porque se você não tem uma reserva de gordura suficiente, né? Por exemplo, eu tenho bastante reservinha de gordura. Posso ficar tranquilamente 12 horas sem comer, porque meu organismo vai começar a queimar minhas reservas de gordura. Mas e se o meu pâncreas não produz tanto glucagon assim, né? Aí se eu não tenho tanta reserva assim para transformar em glicose, o que eu faço? Faço uma hipoglicemia. E aí você já sabe a consequência, né? O problema do diabético que é insulina independente é a hipoglicemia. Por isso que eles têm que estar comendo de 2 em 2 horas, tem que ter uma alimentação saudável. Para quê? Porque ele toma a insulina começa a agir no corpo, ele não come, e pode ver que às vezes ele não tem reserva de gordura, né? A taxa de glicose vai lá embaixo. Aí, né, o diabético que é mais fofinho, mais cheinho, mais obeso, ele não corre esse risco, tanto esse risco. Mas aqueles que são magrinhos mesmo, né? Por isso que o diabético também emagrece muito, né? Porque às vezes começa a emagrecer, entra num processo de emagrecimento muito rápido, porque começa a oscilar, começa a fazer hipoglicemia e o organismo começa a produzir glucagon e queimar as gorduras, as reservas de gordura em glicose. Acho que eu já tinha falado tudo para vocês que eu tinha de falar do sistema mais importante, né? Obviamente tem muita coisa, né? Tudo tem muita coisa do corpo humano, mas o principal eu falei para vocês aqui e que eu quero que vocês fixem bem esses valores aí, o que é o diabetes, o que é a hipoglicemia, o que é a hiperglicemia, tá? As consequências de cada uma aí, tá bom? Encontro vocês na próxima aula. Eu acho que mais uma aula a gente termina os sistemas do corpo humano e aí a gente vai direto entrar ao que viemos, né? Na medicina tradicional chinesa. Se tiverem dúvida, por favor, me avise, tá bom? Vejo vocês na semana que vem. Tchau, gente.